o Vascaíno time do momento. é o time a ser batido no Brasil. 4 vitórias seguidas. A segunda melhor campanha do retorno do Brasileirão. Quem passou o Vasco? É o Palmeiras, mas tá empatado. A questão é critério ali, saldo de gol. O Mirassol mudou de esporte? Ué. É o time do momento, o Mirassol, não? Vai brigar com os fatos? Vai apanhar no final de semana. É Botafogo e Mirassol? Que vocês estão rindo? E, ó, o Fluminense joga amanhã, hein, Fernandinha? Olha aí, ó. E aí, ele tá com chance, obviamente, de uma vaga na Libertadores. O Flávio Vinick preparou um VT bem legal com a torcida do Vasco sobre esse momento. E na volta, o Pedrosa vai mostrar as canjicas dele, que ele tá todo feliz. Rodou. O torcedor do Vasco está rindo à toa. Agora é foto com a camisa do time e quem ainda não conhecia foi visitar a loja do clube. É o efeito da boa fase. São 4 vitórias seguidas, a segunda melhor campanha do retorno do brasileiro. Muitos apontavam a equipe como candidata ao rebaixamento. Hoje, a realidade é a briga por vaga na Libertadores, o que não surpreende os vascaínos. Desde o ano passado, salário em dia, investimento, o retorno está vindo agora. Hoje a gente tem certeza que o presidente é um torcedor que quer sempre o melhor para o clube. Até algumas 6, 7 rodadas atrás, a gente estava com aquela insegurança de brigar pelo rebaixamento, mas passou o tempo, a gente fez uma janela muito boa e agora é só crescer. Fernando Diniz é outro apontado pelos torcedores como um dos responsáveis pelo bom momento. Uma coisa que o Diniz está fazendo legal é usar muita base que os outros treinadores não usavam. A nossa base é uma das melhores do Brasil. Então, o trabalho do Diniz é excelente, não tenho o que reclamar, não. Ele potencializou muito o Ryan e o resultado é trabalho bem feito mesmo. Ele, além de técnico, ele é psicólogo, né? Então tenho certeza que ele ajudou a crescer o mental do jogo do Vasco. E agora o time vai crescer mais e mais, tenho certeza disso. Os vascaínos também ressaltam a importância dos reforços contratados recentemente. Jogadores que resolveram principalmente os problemas defensivos da equipe. Os grandes times, campeões, começam com uma defesa boa. E o Vasco vinha anos sofrendo com isso. Eu acredito que agora com a chegada dos dois ali, do Robert Renan, do Barros e do Cuesta ali fazendo essa proteção ali na frente da defesa, tem sido o diferencial nesse segundo turno. O Vasco volta a ter o estádio de São Januário e a torcida como trunfos para aumentar a sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro. Serão 3 jogos seguidos no Rio. Contra o São Paulo no próximo domingo aqui, depois Botafogo no Newton Santos e Juventude de novo no Caldeirão. Uma série que os torcedores apostam que vai colocar o time no G6 do campeonato. A sequência pior que nós tínhamos, nós já passamos, né? Que era Flamengo, Bahia, Cruzeiro. Os jogos em casa é Caldeirão, né? É alçapão, meu irmão, aí é Vasco sempre. Vamos ganhar tudo aqui, daqui até o final. A gente torce que o time de cima tropece para a gente consiga conquistar nossas vitórias. Mas com o fator torcida São Januário e o time jogando bem, eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar no G6. É bom lembrar que a vaga na Libertadores também pode vir pela Copa do Brasil. Conquista cada vez mais acessível para os vascaínos. Dentro dos 4 semifinalistas da Copa do Brasil, acredito que hoje o Vasco está apresentando o melhor futebol. Futebol mais envolvente, está crescendo na hora certa. Então acredito que o caminho para a gente é a Copa do Brasil. Cruzeiro nós já ganhamos. Fluminense nós já ganhamos. É hora de quebrar o tabu contra o Corinthians. É ganhar do Fluminense para a final com o Corinthians e ganhar os 2 jogos, com certeza. E como será que esses torcedores ficariam caso o clube conquiste um título nacional depois de 14 anos? Eu acho que o mundo não está preparado para o Vasco voltar a ser campeão. Muitos anos aí nessa batalha, nesse sofrimento, acho que o momento é esse. Vai ser para coroar o trabalho do presidente, o trabalho da comissão técnica, o trabalho que está sendo feito com responsabilidade, com sabedoria. Então acredito que vai ser a cereja do bolo. Aí o Rio de Janeiro ia ficar pequeno demais, né? Não ia caber não, em tanta alegria e tanto vascaíno. Ia ser horrível para eles. Iam ter que aturar muita gente. Eu vou falar uma parada pra vocês. Eu tenho um orgulho do futebol carioca, tá? Verdade. Sou botafoguense, todo mundo sabe. Não vem me falar, você vai torcer pro... Eu torço pro Botafogo.
mas eu tenho o maior orgulho, enquanto apresentadora de um programa esportivo, o segundo mais visto do Rio de Janeiro, que olha aqui que Deus ama muito o Rio e o futebol carioca. Primeiro que nós somos históricos, centenários todos nós, né? Todos nós 4 somos centenários. E aí, a gente viu em 19 o Flamengo ganhando Libertadores e Brasileiro. Aí depois veio o Fluminense ganhando de forma inédita uma Libertadores. E o Rio... E depois o meu Fogão ganhando uma Libertadores e um Brasileiro. E o Rio... E agora, se Deus quiser... Que não que o Vasco não tenha esse título, mas que já está há muito tempo tomando lata d'água na cabeça. Eu falei isso do ano passado pro Botafoguense. O Rio de Janeiro vai virar um caos vascaíno, Lucas Pedrosa. O Rio e o Brasil. E o Brasil, é verdade. E o Brasil, porque assim, cara, eu acho que o seu discurso é perfeito, Fernanda. Cara, ninguém vive o futebol como a gente, mano. Ninguém vive o futebol como E tem carioca. mais um detalhe, a gente não tem torcida única. Tem gente morrendo de inveja. Sabe por quê? Porque a gente é maneiro pra caramba. Que fora agora eu falei outra coisa. A gente se zoa. Eu acho que esse programa é meio que o retrato do torcedor carioca. A gente se zoa aqui, a gente faz as nossas brincadeiras um com o outro. Quando eu perco, galera vem, quero ver a Fernanda amanhã. Quando o Pedrosa perde, ganha. É a nossa resenha. Bateu 5 minutos, deu 2 palitos, a gente tá falando sério aqui de futebol. Sim. Entendeu? E aí eu vou elogiar o Arrascaeta, entendeu? A vida, o carioca é assim, a gente consegue torcer do lado de um cara que não é do nosso time e tá tudo bem. Faz parte da cultura. A cultura, tu vê, cara, dia de jogo, seja lá de qual time for, os bares estão abertos, as pessoas estão lotando os bares, as pessoas se encontram pra marcar um churrasco, pra ver jogo junto, e tá um zoando o outro, aí o porteiro te zoa, o cara da padaria te zoa. É bom demais. Ninguém vive o futebol carioca como o próprio carioca, assim. O futebol faz parte da nossa cultura, tá entranhado na nossa pele, e até quem não gosta de futebol, que tem muita gente que não gosta de futebol e vê o nosso programa, faz parte disso também. Mas enfim, o Vasco, cara, o Vasco tá vivendo um momento muito legal. Primeiramente, parabenizar o VT do Flávio Vinick, um baita de um VT, também com aquelas imagens ali fica fácil, né? Fica fácil. E a torcida tá animada, cara, tá animada porque o time, assim, hoje o Vasco tem um goleiro de nível de seleção brasileira, um lateral direito da seleção brasileira, uma dupla de zaga extremamente consistente, um cara que frequenta a seleção colombiana e outro que tem potencial para chegar numa seleção brasileira. O Lucas Piton é um bom lateral. Aí você olha um pouco mais à frente. O Barros é um jogador que chegou para mudar o panorama do Vasco da base, o que deixa o vascaíno mais animado ainda. Tietê começou a acertar com ele, tá indo muito bem. Um jogador que, inclusive, tem esse histórico de trazer título. Eu já falei pra ele, Tchê. Ele tem. Olha aqui, se ele, por acaso, ele ganhar essa Copa... Gente, ele chegou no Palmeiras, tirou o Palmeiras de uma fila de mais de 20 anos, foi campeão. Ele chegou no Galo, tirou o Galo de uma fila de mais de 20 anos, foi campeão. Ele chegou no Botafogo, tirou o Botafogo de uma fila de mais de 20 anos, foi campeão. Se este homem ganhar esta Copa do Brasil, eu já chamo ele de Midas, né? Cara... Ele vai ser o Midas da história do futebol brasileiro. Porque é isso, É bizarro. Eu não acho que seja coincidência. Não, eu acho não que é. ele traz um espírito vencedor. Eu acho que ele traz um espírito de competitividade, de não sentir a camisa que tá jogando no sentido positivo, de, cara, eu tô no Vasco, irmão, eu sou jogador de time grande. Isso aí. Ele já deu declaração falando isso. Então eu acho que ele é muito importante pro elenco. Aí mais à frente, o Felipe Coutinho, uma joia da base, um garoto que viveu tudo que tinha que viver na Europa, jogou Copa do Mundo, volta e tá jogando muito bem. Verratti, artilheiro. Ryan, outro monstro, que tá jogando muito bem também. O Nuno Moreira, que foi o português que chegou agora. Aí chega o Carlos Andrés Gomes. Aí... Então assim, cara, o time do Vasco é bom. E isso é o que deixa o torcedor mais animado. Porque não é uma coisa por acaso. Como a gente trouxe aqui ontem, no ano passado o Vasco venceu 4 seguidas. Mas eram vitórias 4 seguidas que você olhava assim e falava... Ufa, Desespero. ufa, Desespero. conseguimos vencer 4 seguidas e a gente não vai cair. Hoje o Vascaíno não olha pra isso. Hoje o Vasco vence 4 seguidas e já tá pensando no ano que vem. Já tá pensando, caraca, será que no ano que vem a gente vai formar um time mais forte? Se ganhar, se não ganhar a Copa do Brasil, faz parte do futebol. Mas o fato é que o Vasco hoje tem um trabalho do departamento de futebol que é equilibrado. E é isso que deixa o torcedor vascaíno animado. Então, assim, pro jogo contra o São Paulo domingo, cara, pode conseguir 5 vitórias seguidas. Isso é espetacular, cara. Tem gente até cortando o cabelo. Só essa coragem que impressionante. entrega pro torcedor, esse resgate da coragem. Olha, quando foi Copa do Brasil, Botafogo e Vasco, Sim. é claro que no Clássico Regional a gente tem uma questão aí da gente se sentir seguro, todos nós, né? Porque a gente acha que vai ganhar por ser um Clássico Regional. Mas tem a questão da prateleira. E aí a gente tá falando de 2 meses só, em que era um encontro do Botafogo e do Vasco, e que o Botafogo era o favorito. Sim. Pelo investimento que fez, pelo ano que vem, de 24.
E o Vasco elimina o Botafogo na Copa do Brasil. Semana que vem, tem Botafogo e Vasco. Tem. E o Botafogo jogando em casa. A gente pode dizer que o Botafogo é o favorito? No momento que vive o Botafogo, no momento que vive o Vasco. Olha como é que o futebol muda, gente. Em 2 segundos. E Vene Casagrande, escuta essa aqui. 7 horas, tá? Esse é o tempo que a dupla de zaga do Vasco, Robert Renan e o Cuesta, está sem tomar gols. O último gol sofrido com essa dupla em campo foi justamente no clássico contra o Flamengo no dia 21. Que, aliás, peraí, ele já não tinha batido a cabeça e saiu? Ou já tinha tomado gol? Eu confesso que eu não lembro. Cara, entrou o Lucas Oliveira, entrou bem, inclusive, mas eu acho que o Flamengo já tinha feito gol. Já tinha feito gol, Já tinha então feito gol. realmente. Quase certeza. O Vene Casagrande é uma dupla que veio pra mudar, pra dar esse resgate, vou dizer melhor, pra mudar a prateleira do Vasco na temporada. Porque talvez se não fossem esses dois, a gente não ia estar falando dessa coragem e desses números tão incríveis do Vasco, não. Mudou de patamar o setor defensivo do Vasco da Gama. Eu acho que a gente observa isso nos números. O Fernando Diniz conseguiu o tão sonhado equilíbrio. Ele faz muitos gols e toma poucos gols. Isso graças, obviamente, à qualidade desses dois atletas. E eu repito aqui, esses dois jogadores parece que eles jogam há muito tempo juntos. Mas só parece. Eles começaram a jogar juntos agora no Vasco da Gama. E por que se entenderam rapidamente? Pela qualidade técnica dos dois. E eles são dois bons zagueiros, só que cada um com a sua característica. O Robert Renan, por exemplo, ele tem uma saída de bola que o técnico Fernando Diniz adora. E o Carlos Cuesta, eu acho que ele é muito mais, assim, zagueiro, na palavra da essência. Aquele zagueiro trombador, zagueiro forte, viril. Então, assim, eu acho que os dois se encaixaram muito bem. E, obviamente, os números do Vasco da Gama mostram isso muito bem. Então, é para o torcedor vascaíno pensar alto. E esse sentimento de pensar grande era aquilo que a gente sempre pedia aqui para o torcedor vascaíno. Não pode mais aceitar qualquer coisa. É o Vasco. O Vasco é um clube enorme e tem que pensar grande mesmo. Ô, Pedrosa, você acha... Traz aqueles números de novo. Tá. Que é a questão, o Vasco tinha que fazer 3 gols ou mais para ganhar um jogo, porque ele tomava 3 gols. Isso. E aí a gente estava olhando um retrospecto de 3 jogos sem sofrer gols. Talvez algo inédito nessa sequência, nessa temporada? O Vasco nunca ficou 3 jogos sem tomar gols. Isso era impossível, muito pelo contrário. Eu acho que quando chega o Robert Renan e o Carlos Cuesta, eles conseguem aliar não só a questão defensiva, que o Vene trouxe muito bem, mas principalmente estar adaptado ao plano de jogo do Fernando Diniz. Que quando a gente falou aqui sobre o time, que o Vasco tem um time bom, tem bons jogadores e tudo mais, nada disso seria possível sem um treinador. É um treinador que estava na seleção brasileira, cara. Ninguém chega à seleção brasileira por acaso. Ninguém é campeão da Libertadores por acaso. E o Fernando Diniz conseguiu fazer esses caras jogarem. Mas eu não tenho dúvida que a imagem do Fernando Diniz, ela também é traduzida pelo Carlos Cuesta e pelo Robert Renan dentro de campo. Que são jogadores que são muito bons sem a bola, muito bons na função de zagueiro de fato, aquela função mais tradicional, mas são ótimos também com a bola. É impressionante a capacidade que esses caras têm de sair, de controlar, de construir jogo, e isso facilita a vida de todo mundo que está ao redor. Então, sem dúvida alguma, essa é uma dupla que merece todo o destaque. O Vasco publicou no X, Pedrosa, uma foto para comentar sobre a arrancada sensacional do Andrés Gomes no jogo de domingo contra o Bragantino. O Vasco escreveu de forma bem humorada. Bota aí no telão. Gostaríamos de parabenizar o nosso fotógrafo, que junto ao equipamento fotográfico foi o único ser em Bragança Paulista capaz de paralisar qualquer jogada do raio Andrés Gomes. Anota mais uma assistência para o colombiano. E aí destaque, obviamente, para o fotógrafo Matheus Lima. Cadê? Bota na tela aí, ó. Vou jogar aqui no telão? Bota aqui no telão. Quero ver também. Cadê? É só a foto mesmo. Então, mas eu quero ver a foto. registro. É uma foto, mas ele conseguiu registrar, congelar, eternizar o momento. E ele é muito bom. Paralisou. Matheus, ele é o oficial do Vasco? É o oficial do Vasco. Cadê? Bota na tela aí. Tá aí, ó. Muito bem. Ele conseguiu, esse é o início. Esse é o início do start da corrida. Olha lá, ó. E tem um rapaz tentando parar o Andrés Gomes e não conseguiu. Conseguiu, Pedrosa? Não conseguiu. Ele pegou a estrelinha do Mário. Foi embora. Foi embora. Ai, meu Deus. Cris. Completar esse lance aí não é fácil. Pega com a perna canhota, que não é a dominante dele, e é um jogador que vem cada vez mais crescendo no Vasco da Gama. Participou dessa vitória. Inclusive, é a segunda vez que ele faz gol contra o Bragantino. No ano passado ele também fez em São Januário. E o Carlos Andrés Gomes, para mim, é um jogador que o Vasco não só tem que comprar para poder tê-lo aqui, mas também é um jogador que vai ter poder de revenda. Mas quando você faz uma negociação, você tem que sempre pensar nisso. Ele tem 22 para 23 anos, é um jogador que o Vasco pode ganhar dinheiro em cima do Carlos Andrés Gomes também. Ô,
Cris, me desculpa, tá falando negócio de torcer, que eu falei, não falei o negócio de torcer? Camisa do vovô. É, porque eu vou ficar com uma situação complicada contigo, Cris. Eu também. Nessa semana. Tô de olho, Pedrosa Pedro. também, né? Estou de O olho. que acontece, gente? O Fluminense vai pegar amanhã o Ceará no Maracanã. Esse é um jogo atrasado, tá? É um jogo lá da 12ª rodada.